Saudações, queridos telespectadores da NTV Online, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Cantinho do Conhecimento. E no nosso programa de hoje temos como convidado o Sheikh Charles James McKellar, professor e imamo de mesquitas daqui da cidade de Machixe e de Morumbi, quer dizer, os lugares onde ele passou como líder religioso. Ele que é formado pelo Instituto Hamza na cidade de Matola, na província de Maputo. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer tê-lo aqui no nosso cantinho do conhecimento. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado por ter sido convidado a este programa. Sheikh Charles, você foi formado na área de conhecimento. Gostaríamos de saber se na família onde veio, nesse caso, seus pais, seus avós, se o Sheikh Charles veio de uma família de conhecimento, quer dizer, se seus pais, seus avós eram árabes ou eram muçulmanos simples. Bem, agradeço mais uma vez. Meus pais, assim tanto como os meus avós, principalmente como a família é dividida em duas partes, temos a parte de mãe e a parte de pai. A parte de pai não houve nenhum muçulmano e a parte de mãe, claro que existiram avós e tios muçulmanos. Então, neste contexto, já não sei bem dizer que se eu venho na família muçulmana ou não. E falando de si, pessoalmente, como é que começou essa paixão pelo Islã ou pela busca de conhecimento islâmico? Bem, eu sempre tive a ousadia de escutar algumas palestras de alguns sheikhs e tive um amigo meu lá na província de Cabo Delgado, principalmente na cidade de Pemba, em que ele se formou no curso de Hafiz, dissemos de cor do Corão. Sim. Então, ele sempre tinha aquela paixão de ele ser um palestrante, mas nunca se formou na teologia, mas sempre se formou no curso de Hafiz. Então, a forma que ele estava a dar palestras me motivava em querer aprender mais. Até cheguei um dia, falei com ele se tivesse alguns links para poder eu me integrar como um estudante. Mas ele disse que não, conversa com teu irmão, ele vai te dar alguns links. Realmente eu conversei com meu irmão, me integrou no colégio, no Salvo Primeiro, lá mesmo em Pemba, e estudei lá até 8 de Jesus. E através da Irmandade, acabei desistindo do colégio para ficar em casa dele. E aí parei de estudar. E como é que veio essa surpresa de ter que sair de Cabo Delgado para o Instituto Hamza? Veio através de uma bolsa de estudo ou saiu de lá de uma forma individual para vir buscar uma oportunidade cá pessoalmente? Realmente, o Sheikh Aminuddin Mohammed, que é o presidente do Conselho Islâmico de Moçambique, ele, segundo as suas visitas lá em Cabo Delgado, principalmente na cidade de Pemba, chegou um momento em que ele convocou alguns jovens para poderem conversar com eles. Então, diante daquela palestra, conversou com os jovens e trouxe uma proposta. Disse que, não sei se vamos dizer que é uma proposta ou um dizer, dizendo que quem tem algum pedido, que faça. Então, os jovens, juntamente comigo, que estive no grupo, pedimos a ele para com que ele pudesse nos dar formas de como nos integrarmos no Hamza. Mas, diante deste percurso, ele propôs algumas condições. Tinha de se entrar no Hamza quando alguém tiver 5 juzes no máximo. Aliás, no mínimo. Sim. Então, sendo assim, os meus amigos, alguns só tinham um juz, outros tinham 2 juzes, eu sozinho que tinha 8 juzes. Mas não foi daquela vez, através do casamento, acabei não indo. Através do casamento contraiu o matrimônio? Claro. Então, acabei não indo com o grupo que foi o primeiro grupo a sair de Pemba. Nesse caso, o Sheikh Charles não foi o primeiro daquele grupo, veio depois? Eu fui, sim, quer dizer, foi o segundo grupo. O segundo grupo. Sim, mas este segundo grupo não foi suportado já com
o Sheikh Aminuddin Mohammed. Já foi outra forma de bolsas de como chegar a Maputo. Mashallah. E o Sheikh Charles é de lá de Cabo Delgado ou é de uma outra província? Bem, eu sou de Nampula. Minha mãe de Moma, meu pai é de Angoche. Angola. Então, por isso digo que sou de Nampula, mas eu fui nascido em Angoche. Mashallah. Sheikh Charles, já sabemos um pouco do seu percurso, de como é que saiu de Cabo Delgado até no Instituto Hamza. Qual é a sua formação no Hamza? É Hifzi ou é na parte da teologia islâmica? Bem, quando eu entrei no Hamza, estamos a falar de 2015, primeiro ano entrei no curso de Hifzi, para poder já aumentar o meu curso em termos de Coran. Mas aquele primeiro ano terminei com mais aumento de 5 juzes. Então, depois dali, tinha um professor que batia muito. Então, eu às vezes não gosto de ser batido. Então, dali eu desisti. Mas o desistir dele queria abandonar. Então, alguns conselhos de alguns amigos, alguns professores me deram uma força de mudar de curso. De sair do curso de Hifzi para o curso de árabe. E dali realmente saí do curso de Hifzi para o curso de árabe. E valeu a pena essa mudança de escolha de formação de Hifzi para o ele? Bem, não era a minha intenção de ir fazer curso diário na primeira instância. Porque eu queria fazer curso de Hifzi, terminar, depois daí ver se eu posso conseguir o curso de diário. Mas, bem, valeu a pena porque já tive uma parte do Coran, estamos a falar de 15 juzes, metade do Coran, e daí também já tenho mais o curso diário, em que eu posso já me garantir. Pelo menos esses 15 juzes já ajudam a equilibrar o lado do ilmo que já foi buscar. Claro, porque realmente existem alguns hafizes que nem sabem a interpretação do próprio Coran. Então, pelo menos eu já martelei esses 15 juzes e já tento perceber ao máximo. Apesar de tudo, ninguém entende por completo. Tá bom, Sheikh, uma pergunta. Nós temos essas duas divisões. Temos o lado do Hifzi e temos o lado do ilmo. Qual é a melhor parte para a pessoa ter um mínimo de orientação islâmica? Quem memorizou o Coran e quem tirou o curso de ilmo? Qual desses dois é merecedor de ser olhado como orientador do Islã pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala? Bem, nós sabemos de que o Coran é a base. Sim. O Coran é a base de todas as disciplinas. Então, sendo que essa pessoa que memorizou o Coran, realmente ele, se puder se esforçar e perceber o próprio Coran, ele já tem tudo aquilo que se chama do curso diário. Mas, apesar de tudo, os nossos hafizes, como eu disse, só sabem memorizar. Depois de acabar, terminar aquele curso aí, não se preocupam em procurar saber a forma de entender o próprio Coran, aquelas partes que eles memorizaram. E daqui, neste contexto, eu diria, o melhor orientador seria aquela pessoa que tem o Coran. Que memorizou o Coran. Claro. Que é o melhor orientador. Claro. Mas agora, Sheikh, uma inquietação minha. Como é que eu vou memorizar o Coran sem saber como traduzir para o pessoal que precisa de orientação? Como é que eu vou orientar essas pessoas se eu não fui buscar a parte tradutora do Coran? Tá bem. É assim. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então, o próprio Coran diz que atiam Allah, atiam o Rasul. Significa que na parte de Allah, estamos a falar do próprio Coran. Então, na parte de Rasul sallallahu alaihi wasallam, estamos a falar de Sunnah. Então, significa, o melhor seria memorizar o Coran, depois daí procurar o curso de ânimo para fazer, ou seja, para entender o próprio Coran que você memorizou. Porque nem todo o Coran, aliás, o próprio Coran, quem pode traduzir melhor é o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então aí voltamos mais atrás da minha pergunta. Alguém que só memorizou o Coran não foi buscar a tradução. E aquele que memorizou pelo menos a metade do Coran, mas sabe ler o Coran todo. Ele memorizou metade
e sabe ler o Corão todo e foi buscar um ilmo, foi buscar a parte da teologia. Eu perguntava o seguinte: qual desses dois deve ser olhado como a pessoa que melhor pode orientar uma comunidade? É Ali, neste contexto. Nesse caso, é a Ali. Sim. Portanto, meus queridos telespectadores, eu estava a insistir nesta pergunta para termos uma noção de que memorizar o Corão não pode ser o limite de alguém que quer ter uma bagagem saudável do Islã. É necessário que os nossos profazes tenham essa postura de, depois de memorizar o Corão, irem buscar o conhecimento. É verdade que sem a memorização do Corão, você não tem como entender o ilmo que você vai buscar. Mas também, sem o ilmo, sem a parte da teologia, você não tem como entender os versos que você memorizou do Corão. Chefe, qual deve ser a postura de um estudante muçulmano na comunidade em que ele vive? Uma vez que nós sabemos que o Islã é uma religião que pauta pela boa convivência. Qual deve ser a postura de um muçulmano no seu percurso de busca do conhecimento islâmico? Bem, eu diria que essa pessoa deve ser humilde e saber obedecer. Significa ouvir e obedecer, e saber ao mesmo tempo tolerar. Esta é a postura, porque se você é humilde naquilo que você está a buscar, Allah subhanahu wa ta'ala facilita, porque você está a se humilhar, não se humilhar como se fosse um escravo, mas uma forma de valorizar aquela pessoa que está tendo o conhecimento. Porque você não pode ser arrogante, por mais que você saiba alguma coisa, tenta ser como uma pessoa que nada sabe. E daí vai adquirir algum conhecimento dele. Neste contexto, a base principal de tudo isto aqui é ação ou ação, que é ouvir e cumprir. Sim.